Olá, o Câmera Aberta volta das férias com muitas novidades. No programa de hoje você vai saber mais sobre os extintores de incêndio, qual é o mais adequado para cada situação e como manuseá-los corretamente. O quadro Fãs também volta com Laura Sotomayor, admiradora do aclamado escritor Stephen King. O Câmera Aberta começou! O Brasil registra cerca de 200 mil incêndios por ano, segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Muitos deles poderiam ser evitados se os locais cumprissem as normas de segurança. Um dos equipamentos obrigatórios é o extintor de incêndio. Na matéria de Gabriel Ortiz, saiba como cuidar e utilizar o extintor de maneira correta. As imagens do incêndio na boate em Santa Maria correram todo o mundo. Segundo as autoridades, a utilização correta de um equipamento muito conhecido da população poderia ter evitado as mais de 230 mortes. Pela Lei Estadual 14.130, o extintor é obrigatório em locais públicos e deve ser escolhido de acordo com a classificação. Para o público em geral, existem 3 tipos de extintores principais: para apagar incêndios em sólidos, em líquidos inflamáveis e em aparelhos energizados. É o fogos classe A, B e C. Os equipamentos da classe A são à base de água e devem ser usados para combater focos de incêndio em objetos sólidos, como madeira, plástico e papel. Os da classe B são de pó químico e recomendados para líquidos inflamáveis. Já os da classe C são à base de gás carbônico e utilizado para incêndios em circuitos elétricos. Existe no mercado ainda o tipo ABC, que é recomendado para os 3 casos. Em residências, por exemplo, é recomendado o uso do tipo C ou ABC. A maioria dos incêndios em casa vão começar ou no fogão ou num equipamento elétrico. No fogão você tem geralmente um óleo aquecido, que se você jogar água, essa água vai espalhar o óleo, então tende a espalhar o fogo mais ainda. E no caso de um aparelho elétrico, você ao jogar água, você pode provocar um curto. Se essa água se espalhar e atingir a pessoa que está tentando apagar o incêndio, ela ainda pode vir a ser eletrocutada. Então o ideal é para quem queira ter um extintor de incêndio em casa, seja um extintor de CO2. Esse aqui é o extintor de CO2, ele é para materiais elétricos energizados. É muito fácil a identificação dele. Primeiro, a identificação desse extintor aqui. Podemos olhar a saída dele. Não temos dificuldade, qualquer um pode observar que é um extintor de CO2 para equipamentos energizados. Não basta a compra do equipamento, deve-se ficar atento à sinalização do local onde será instalado. Era muito normal essa placa que identificava um agente extintor. Hoje, não mais é ela. A nossa legislação prevê esta placa. O porquê desta placa hoje? Porque esse material interno aqui, ele é fotoluminescente, ou seja, ele ao apagar das luzes, ele fica incandescente. O uso do extintor não exige muita experiência. Mesmo sem nunca ter utilizado o equipamento, uma pessoa consegue manuseá-lo bem. Nunca esquecemos que a fixação do extintor é de 20 centímetros a 1,60 m da altura do manômetro, que é a fixação dele. Posteriormente, no princípio de incêndio, pegamos o extintor, levantamos, retiramos até próximo do incêndio e sempre a favor do vento. Agachamos, retiramos o lacre, apontamos para onde que está a base do fogo e aplicamos o agente extintor. O extintor é para extinguir um princípio de incêndio. Caso o incêndio já tenha atingido grandes proporções, ele deve ser deixado para o pessoal habilitado a trabalhar com esse tipo de incêndio. Mesmo sabendo como utilizar o extintor de maneira correta, também deve haver a preocupação com a manutenção do aparelho. Nós viemos aqui, nessa empresa especializada, demonstrar como funciona esse processo. Tem normas que determinam que a manutenção seja feita anualmente. No caso do extintor de alta pressão,
Tem uma inspeção semestral, que é prevista em lei. Ao chegar para a manutenção, os extintores são esvaziados e passam por uma pintura externa. Os passos seguintes são os testes para verificar se não há vazamento na carcaça. É muito comum ele romper essa costura, né, na parte que tem costura, porque ele é de baixa pressão. Então, no momento em que ele rompe o cilindro, ele está descartado. Ele não passou no teste. Se ele também, no momento em que eu fizer a análise apalpando, ele demonstrar que tem alguma alteração na carcaça, ele também está condenado. Caso seja constatada alguma irregularidade, o extintor é considerado inadequado para o uso e é descartado. A gente mantém para jogar fora porque tem que amassar para descartar. Além da carcaça, todos os instrumentos também passam por avaliação. Do lado esquerdo indica que ele está sem pressão, ele está sem gás. Então ele tem que passar por manutenção. Quando ele está no verde, ele está na posição correta. Então, durante o período em que ele foi feito a manutenção, durante um ano ele tem que estar no verde. Se por um motivo qualquer ele passar além do verde, ou seja, ele está com excesso de pressão, ele também tem que passar por manutenção. Porque o excesso de pressão vai prejudicar o funcionamento do equipamento. Se os testes forem satisfatórios, é feito então o preenchimento do extintor. Primeiro com material base e depois com gás nitrogênio, para dar pressão à mistura. Feito esse processo, o aparelho está pronto para ser devolvido. O extintor, a partir do momento que ele passa por manutenção, ele recebe um anel para indicar que ele foi feito manutenção. No caso do ano de 2003, o anel é verde, cada ano é uma cor. O anel está aqui. Aqui é um selo do Inmetro que mostra o mês da manutenção, que é o mês de fevereiro de 2013. E aqui uma etiqueta com a indicação de próxima manutenção. Os riscos de um extintor sem manutenção vão além de uma possível multa para o proprietário. Algumas vezes o equipamento pode até propagar o foco de incêndio em vez de apagá-lo. No Brasil, os extintores são obrigatórios em automóveis e instalações prediais. O preço costuma variar entre R$ 50 e R$ 300. Um investimento baixo para um objeto que pode salvar muitas vidas. Apesar disso, segundo Aureliano, ainda não existe no país a preocupação com esse tipo de segurança. No exterior, é muito comum a pessoa ter um extintor em casa. Aqui no Brasil, ainda se tem o equipamento somente para atender a legislação, porque para se conseguir um alvará, tem que ter esse equipamento em condição de uso. Que as pessoas passem a adquirir isso como uma forma de preservar vidas, de preservar o patrimônio. Stephen King cresceu lendo quadrinhos de terror. Na vida adulta, se tornou um dos principais escritores do gênero. Publicou sua primeira obra em 1974, Carrie a Estranha. O livro se tornou um fenômeno editorial e foi adaptado para o cinema 2 anos depois. A partir disso, suas histórias viraram constante nas produções de cinema e televisão. Com um estilo inconfundível, Stephen King mistura terror, fantasia e suspense em suas obras. Com 65 anos, o escritor planeja para este ano o lançamento de Dr. Sleep, livro que será sequência para O Iluminado. Com isso tudo, já deu para perceber o motivo de King ter angariado tantos fãs pelo mundo. Quem nós vamos conhecer agora é a Laura, uma das fãs do autor. Secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts best not thought of. Além de ser muito inteligente, é um cara simples, que teve uma vida muito simples e conservou isso até a vida adulta, né? E ele fala muito, tipo assim, da vida dos adolescentes, né? É uma pessoa que se sente horrorosa, sente que não se encaixa o tempo todo. E ele consegue colocar esse terror da adolescência no livro. E também porque ele passou por aquilo, né? O Stephen King tem 1,90 m e ele era gordinho quando ele era mais novo. Então ele não se sentia o cara descolado, ele se sentiu deslocado, né? Eu comecei a ler Stephen King quando meu primo me emprestou um livro, A Coisa. E eu tinha 13 anos. E aí eu gostei muito do livro, porque é um livro sobre um monstro que é um palhaço, mas ele toma a forma do que a pessoa tem mais medo. Então, eu já tinha medo de palhaço, então por isso eu me interessei pelo livro.
Aí, por coincidência, estava passando um filme. Aí eu vi o filme e depois meu primo me emprestou o livro. E aí eu amei e procurei mais, né? Gostei muito dos personagens. Tem um grupo de crianças que eles fazem o Clube dos Perdedores. E cada personagem é rico, né? Eles têm coração. Como diz o Stephen King, ele gosta que o personagem dele tenha coração. Então, eu gostei dos personagens, da amizade, né, que existe entre eles. E vai fazendo um flashback. Eles adultos, relembrando a infância. Vai e volta, o livro todo vai e volta e isso é muito legal. Come on, Muggle. Don't you wanna Eu li um que chama Os Justiceiros, que foi escrito sob pseudônimo Richard Bachman. Eu li O Cemitério, A Dança da Morte, 3 livros da série A Torre Negra, os 3 primeiros. Parei no quarto, né? Então não terminei o quarto. Celular, O Apanhador de Sonhos. Os preferidos são A Coisa, em primeiro. Em segundo, Dança da Morte. Em terceiro, acho que O Cemitério. O Cemitério também é muito bom. É um livro que dá muito medo. Como é que você sabe que um francês apareceu no seu quintal? Ei, eu sou francês, tá legal? Sua lata de lixo tá vazia e sua cachorra tá prenha. Eu não acabei de dizer que era francês? Eu bato. Bosta. 29. 22. Ah, filho da mãe! Gosto de morrer, o God entrou no maior cano nessa. Ele fala muito sobre amizade. Você vê laços fortes entre os personagens. Então tem amizade, amor também, né? Ele tem a mesma esposa desde a época da universidade, né? Então é um cara fiel, deve ser, né? E também alcoolismo, porque ele teve problema com alcoolismo, com drogas. Então os demônios não são só os demônios monstruosos, né? Também são da vida real, né? Eu gosto dos filmes. Eu acho que todos foram muito bem feitos. Colheita Maldita, assim, ficou excelente o primeiro filme. A Coisa também gostei muito. Carrie é incrível. Então, Apanhador de Sonhos, são bons, são muito bons. É engraçado que quando eu era mais nova eu tinha namoradinho e tal, e naquela época eu tava lendo muito Stephen King, e aí eu falava com a minha mãe sobre Stephen King e minha mãe falava: Laurinha, se você tem esse papo com os meninos, você vai perder todos os seus namorados. Então, eu falei, realmente. A edição de hoje fica por aqui, mas a gente se vê na semana que vem. Não deixe de acompanhar a nossa programação pelo site ufmg.br/tv e pelas redes sociais. Até mais! The smell of death is all around, and at night when the cold wind blows.